Todas as segundas-feiras, aqui no Estúdio CBN, o Dr. Fernando Quercia, advogado tributarista, está com a gente no quadro Seu Direito. Dr. Fernando, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, um grande prazer estar com vocês novamente. Prazer todo nosso. E esse assunto, todo assunto, aliás, que é ligado a taxações, a impostos, tributação, tudo isso sempre dá polêmica. Mas esse eu acho que dá uma polêmica maior ainda. Por quê? Uma possível tributação das transações em criptomoedas. Alguém pode dizer que as moedas não existem, né? Que elas são virtuais. Mas, porém, entretanto, todavia, as pessoas investem dinheiro nas criptomoedas. Como é que está essa situação? Explica pra gente, doutor Fernando. Investem dinheiro e muitas vezes têm lucros gigantescos, né, Marco? Então, quando não é golpe. Quando não é golpe. Olha, não é surpresa para ninguém que o surgimento das criptomoedas revolucionou o cenário financeiro global, né? Introduzindo novas formas de transação, de armazenamento. No entanto, essa inovação ela traz consigo desafios significativos para os governos, né? Especialmente no que diz respeito à tributação. No Brasil, assim como em outros países, a legislação ela enfrenta dificuldades em acompanhar a rápida evolução dessas novas moedas e dessas tecnologias, levantando questões sobre como tributar adequadamente as transações envolvendo criptoativos, né? Então, vamos lá, vamos tentar dar um panorama um pouco geral de como está a coisa aqui, essa realidade da criptomoeda frente à legislação brasileira, né? Uma das principais dificuldades na tributação de transações com criptomoedas reside na sua natureza que é descentralizada, né? A criptomoeda opera numa rede que chama-se P2P, que sem uma entidade central controladora. Isso torna complexo para os órgãos governamentais rastrearem e identificarem os indivíduos envolvidos nessas transações, criando uma lacuna na fiscalização tributária, né? Também pesa a questão de que a falta de regulamentação específica no Brasil para lidar exclusivamente com as criptomoedas é um fato, né, que tem que ser tratado. Embora algumas medidas tenham sido tomadas para abordar esse assunto, como uma instrução normativa da Receita Federal, que é a número 1888 de 2019, né, que tornou obrigatória a declaração de criptoativos na declaração de imposto de renda da pessoa física, ainda uma carência muito grande e abrangente, né, sobre como clarificar isso. Sem uma regulamentação específica, Guarizo, a criptomoeda muitas vezes são tratadas como bens ou ativos financeiros sujeitos a impostos sobre ganho de capital. Entretanto, essa abordagem ela pode não refletir adequadamente a realidade das moedas digitais e pode gerar uma tributação até excessiva ou inadequada em certos casos, né? Também eu acho que um grande problema é a falta de integração de dados. A tributação eficiente das transações em criptomoedas, ela requer acesso a informações precisas e tempo real, né? Entretanto, a falta de integração de dados entre as plataformas de negociação e os órgãos reguladores dificulta a obtenção de dados abrangentes sobre as operações com criptoativos. Quer dizer, isso dificulta ainda mais o processo de tributação e pode levar a problema, né, de conformidade. Então, quais são as soluções que têm que ser tratadas aí num curto ou médio prazo, né? Primeiro, desenvolver uma legislação específica e abrangente para a tributação nas transações de criptomoeda. Essa legislação ela deve levar em conta, inclusive, a natureza descentralizada dessas criptomoedas, né? E tentar buscar formas inovadoras aí de fiscalizar, porque uma coisa é você tributar, outra coisa é você fiscalizar, é você fazer com que as pessoas efetivamente tenham receio de serem rastreadas e possam ser fiscalizadas, né? Uma outra solução também que me parece que vai ter que ser tomada é integrar os dados entre as plataformas de negociação e os órgãos governamentais. Ou seja, essas plataformas elas vão ter que estar integradas embaixo de um guarda-chuva, né,
dos órgãos governamentais, para que eles possam ter acesso e acompanhar essas movimentações. Doutor Fernando. Oi, desculpa. Não, até em cima disso que você está falando, talvez um modo parecido com o das apostas esportivas, né? Porque geralmente são sites que vêm de fora do país, né? Por isso esse mecanismo que o senhor está comentando. Perfeitamente, exatamente. A tecnologia, ela gera a necessidade de você buscar novas formas, né? Uma outra coisa que eu acho que é inevitável num futuro próximo aí, nos últimos próximos anos também, é a questão de uma cooperação internacional para lidar com a tributação dos criptoativos, né? Considerando que essas moedas elas não têm fronteira geográfica. Então, essa cooperação entre estados, entre países, ela efetivamente ela vai poder também ajudar nessa questão da tributação e da fiscalização da criptomoeda. É um mundo novo, né, que está se desenhando, e como tudo na tecnologia hoje em dia se desenha de forma muito rápida, né, e acontece de forma muito rápida, então agora os órgãos tributadores eles têm que correr atrás. É sempre assim, é correr atrás do prejuízo, senão eles não vão conseguir ter uma efetividade na tributação e na fiscalização dessas criptomoedas. Porque a gente, se for ver, aí falando de direito penal, o tanto que demorou para se regulamentar crimes cometidos pela internet, então imagina, né, com essa velocidade que o senhor citou aí das criptomoedas, aí nós citamos as apostas esportivas, que também é algo que relativamente novo, só que tem uma coisa também, né, se movimenta tanto dinheiro nesse mercado, aí falando das criptomoedas especificamente, sendo golpe ou não, né, mas aí como o senhor citou, as pessoas ficam ricas, né? Que isso até com uma cobrança de impostos daria também uma arrecadação interessante para o governo. Não tenha dúvida. Como eu disse, é o governo que vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Ele que vai ter que achar as melhores formas, né? E veja, Guarizo, você falou aí da criação, né? De legislação para a internet. Criar legislação é o primeiro passo. Você cria a legislação. E depois você tem que efetivamente criar uma metodologia e criar um sistema para você fiscalizar. Porque não adianta nada você ter uma lei que regulamente se você não conseguir fiscalizar. Essa lei ela vai acabar se tornando inócua, porque se todo mundo sabe que existe a lei, mas sabe que a Receita Federal, eventualmente, ela não vai ter ferramentas para fazer essa fiscalização, vai ficar muito fácil de você descumprir essa lei e tornar essa lei inócua, né? Então é importante a legislação, mas é muito mais importante criar as ferramentas para você poder fiscalizar isso, que na minha modesta opinião é o grande desafio, tendo em vista a gente está falando aí de moedas que, como eu disse, que não têm fronteiras geográficas, né? Que hoje as plataformas elas são totalmente desconexas e ninguém consegue ter acesso a essas plataformas que comercializam essas moedas. É verdade, tem muito ainda para ser trabalhado e às vezes até quando chegar uma legislação já tem algo à frente, né? Mas como eu acho que essa frase também é perfeita, o governo tem que correr atrás porque aí vai entrar muito dinheiro nos cofres públicos também com uma possível taxação. Possível é a palavra? Como é que a gente define? Sim, eu acho que é uma possível taxação. Eu acho que assim é mais do que claro hoje, né, que as criptomoedas elas vão crescer cada vez mais, né? As plataformas elas são seguras, né? Elas vão estar cada vez menos sujeitas a golpe. Então, assim, isso vai crescer muito. Então, são os governos agora que vão ter que correr atrás para poder efetivamente tributar as pessoas que tiverem ativos em criptomoedas, né? E tributar da forma correta, como eu disse. Dr. Fernando Quercia, advogado tributarista, volta na próxima segunda-feira com mais um quadro Seu Direito. Obrigado pela participação, Dr. Fernando. Boa tarde, boa semana. Obrigado, Guarizo. Um abraço a você, todos os ouvintes da CBN. Estúdio CBN.